Às vezes também tem isso, né? Tem gente que tem coragem de logo fazer uma constelação. Não foi meu caso, eu também assisti muita constelação, decidi fazer formação, eu nunca tinha sido constelada, só depois que eu fui constelada. Então, assim, não tem certo e errado, né? É legal a gente pensar que cada um tem um percurso. Às vezes a gente vive com uma dor, às vezes a gente vive numa situação da vida que a gente não percebe como poderia ser diferente. Está tão acostumado a ficar nesse lugar. Foi o que aconteceu comigo. Então, depois de um tempo de já estar trabalhando como consteladora, de já ter algumas turmas da formação, eu comecei a olhar para o retrovisor e perceber que, assim, antes da constelação, eu cheguei num cargo de rede de recursos humanos de uma consultoria estratégica e eu tinha um convite para assumir, né, o RH da América Latina e aí era algo que eu não queria fazer, eu queria migrar para uma área de consultoria, eu não queria ficar mais tempo no RH e crescer mais no RH, porque isso ia implicar em viajar muito, ia implicar em fazer mais do mesmo do que eu já fazia, mas com mais pessoas, assim. Mas, por outro lado, se você for pensar enquanto você está vivendo aquilo, poxa, era um sucesso profissional, né? Eu estou sendo convidada para ter mais uma promoção, para eu assumir mais coisas. Na época, eu tinha minha filha pequena, então ela tinha acho que uns 6 anos, né? Eu já era divorciada, eu divorciei quando ela tinha um aninho. Então, assim, era eu e ela, o pai dela sempre foi bem presente, assim, na educação, né? Mas morávamos eu e ela, né? Então, assim, eu não olhava para aquilo e falava assim, ah, tenho um grande problema. Eu acho que tinha algo em mim como um desejo de fazer diferente do que eu estava fazendo. Então, assim, sempre tive isso, sempre quis trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Na época, eu pensava em trabalhar com coaching executivo, porque era um desenvolvimento 1 a 1, então eu ia lidar com, né, com o executivo no seu ambiente de trabalho, enfim, pensando no seu desenvolvimento e crescimento, e isso era tipo, um desejo de mudança de vida, assim. Pensava em mais na frente fazer psicologia, mas era um negócio, assim, super distante, mas eu estava feliz ali com salário, com remuneração, com reconhecimento profissional. E aí, é, eu decidi sair porque eu fiquei assim, bom, agora ou eu vou ou eu não vou, né? Porque eu ia assumir a RH, ou ia virar consultor, sabe? Tipo, eu vou ou não vou. Aí eu decidi. Eu tive muita, assim, na verdade foi um período também muito bom de reconhecimento, porque a empresa ainda falou, não, mas a gente quer que você continue aqui, então fica prestando serviço para a gente, tal. Então eu continuei tendo uma remuneração ainda por 3 vezes na semana, sabe? Assim, foi um acordo muito bom. E aí, de novo, eu estou falando tudo isso para dizer que na época aquilo estava bom, mas eu sentia que eu queria algo diferente, algo a mais assim. Então, hoje, quando eu olho, eu falo, putz, não estava bom de verdade, porque eu estava sozinha, eu não tinha um relacionamento, eu não estava feliz de verdade no trabalho, assim. Acho que eu fazia muito bem meu trabalho, lidava muito bem com as pessoas e estava assim, tinha esse reconhecimento de fazer um bom trabalho, mas não era de verdade o que eu gostava de fazer. E eu estou falando isso porque hoje eu vejo o que eu gosto de fazer. Às vezes, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente não tem essa noção de que a gente quer mudar e para onde a gente vai. Às vezes a gente sente, no meu caso, eu senti que algo me chamava, não sabia ainda o que eu ia fazer, assim, na verdade, não é que eu não sabia. Na minha cabeça de engenheira, né, de executiva, eu ia trabalhar com coaching executivo, isso que era o que eu sabia lá naquela época. Aí uma amiga, aí nesse período bom, vou trabalhar com coaching executivo, estou entrando em contato com algumas consultorias e tal, né, eu já tinha essa formação, fiz a formação em 2009, então, assim, já tenho a formação, tá? Agora, como que eu vendo, né? Não sou boa vendedora, então, como que eu faço para eu trabalhar? E aí, conversando com uma amiga que era dona de uma consultoria, ela me chamou, falou, vamos conhecer a constelação. Essa história eu já contei várias vezes, vocês já devem ter escutado. Mas a questão é que quando eu conheci a constelação, eu também não sabia que eu ia trabalhar com aquilo. Então, assim, são vários não seis até a gente encontrar o que a gente quer.
Mas a questão é que também, se a gente vai olhando um pouco para trás, assim, é que existia uma dor. Esse desejo de mudança, esse desejo de fazer diferente, é porque não estava bom. Mas, gente, às vezes a gente vai vivendo no morno, assim, né? E achando que esse morno tá bom, tá ok, beleza, vou dando conta, vai dando certo. Quando a gente para olhar, a gente fala, peraí, relacionamento não tá bom, trabalho não tá bom, sabe? Dinheiro tá bom, não tá bom, enfim, né? Não posso dizer que o dinheiro não estava bom, assim, mas hoje eu tenho mais, assim, recebo mais do que eu recebia na época que eu trabalhava lá como executiva. Então, assim, também pode melhorar. Então, você começa a pesar as coisas e você vê que tem campo para transformação. E a ideia também de trabalhar naquela época com coaching executivo era porque é um processo, você vende um processo de coaching, é um processo caro, né? Os executivos pagam caro e tal, e dá tudo certo. E foi assim que eu comecei, continuei e tal. Mas o chamado da constelação foi mais forte. Tanto que no início a minha agenda era mais de coaching e menos de constelação, por conta de uma questão financeira. Eu estava muito feliz com o coaching também, gosto muito, né? Hoje eu não atendo mais processos de coaching para executivos, mas naquela época eu fazia, gostava e ganhava muito bem por isso. E a constelação é uma sessão, né? E eu falo isso para vocês, não adianta a gente querer transformar uma técnica num negócio que vai me satisfazer financeiramente só porque eu preciso do dinheiro. Não vou vender pacote de constelação, pelo amor de Deus, né? Falei isso recentemente com vocês. Constelação é uma sessão. Então, em termos financeiros, você vender um processo de coaching de 10 sessões é muito mais fácil do que você vender 10 sessões de constelação para 10 pessoas diferentes, né? Falando assim, bem, de uma forma muito pragmática. Então, precisava funcionar, precisava dar certo. E eu acho que uma das questões que na época, para mim, aparecia muito como um problema, era que poucas pessoas sabiam de constelação e muitas pessoas estavam fazendo vídeos na internet, fazendo coisas nas redes sociais e divulgando o trabalho e tendo muito sucesso. E aí eu, super introvertida e tímida, e falava assim, como que eu vou fazer um vídeo? Como que eu vou ter uma conta no Instagram? Gente, eu era super contra, para vocês terem uma ideia, eu era contra ter uma conta comercial no Instagram. Eu falava assim, não, Instagram é só para pôr foto de família, Instagram é um negócio só para eu, sabe, para me conectar com a família e com foto. E eu não queria ter uma conta comercial no Instagram. Aí eu não sei quem foi lá que me convenceu, isso, sei lá, faz 6 anos, 7 anos. Ainda bem, né? Porque hoje tem mais de 30 mil seguidores no Instagram, que é uma bênção, assim, é uma coisa muito legal, mas que também é uma conquista de trabalho, né? Ou seja, tem muito conteúdo lá, as pessoas gostam do conteúdo, elas divulgam para outras pessoas, eles chamam outras pessoas. Só que aquilo é você acreditar e você fazer e viver o seu propósito, né? E tá de acordo com o que você entende de transformação da constelação que vem, né? A mudança realmente vem.